noite, amados, a graça e a paz de Cristo Jesus. 14 de fevereiro e agora são 15 para as 10 da noite. Hoje a live está sendo transmitida parte da noite por conta de algumas falhas aqui da internet. Hoje de casa a internet ela não estava muito bem, estava bem estável. Eu até tentei transmitir mais cedo hoje de manhã, mas não teve sucesso. E por conta disso, achei melhor primeiro estabilizar a conexão da internet, fazer os testes para daí então poder gravar, mas não deixando de passar o dia de hoje sem a live. Amém, amados? A live de hoje eu vou trazer no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 20, que diz assim: Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. E o segundo versículo, também falando sobre a questão da proteção, também no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 11, que diz assim: Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que teu amor e tua verdade sempre me protejam. Amados, hoje eu estou trazendo sobre o tema de proteção, o que nós temos de proteção com relação ao nosso Pai, ao nosso Deus, né? Eu vejo que muitas vezes a gente passa por situações que parece que ninguém está vendo, né? Ninguém está observando, quando na verdade Deus está olhando intimamente a, a trajetória de cada um, né? E hoje de manhã eu estava até reservado numa outra temática para falar, mas eu acho que por conta da instabilidade técnica, por conta da internet e porque também eu achei que durante o dia é, foi, foi gasto bastante tempo nessa parte da internet hoje, né, aqui de casa, que são detalhes que eu acabei não dando muita atenção por conta quase a gente não usa muito a internet para lives aqui de casa, né? O que faz geralmente eu faço do celular. E hoje eu fui fazer a gravação de manhã, não teve estabilidade. Foi então que eu falei, vou encarar o problema de frente e tentar estabilizar essa situação até conseguir poder transmitir essa live, né? E tendo em vista que a proteção ela está muito relacionada ao nosso dia a dia, a questão da internet me fez assimilar sobre o assunto da proteção, né? A gente vê que hoje em dia é muito fácil ter ligações fraudulentas, acesso à internet com e-mails que são falsos, né? Alertas, spam, né? Tem tanta coisa, né? Até mesmo conta de rede social não está totalmente protegido, né? Nós ficamos aí expostos. Mas de fato, né, pensando em todas as questões, tanto técnicas quanto a questão da segurança, quanto a proteção contra assalto, né, os livramentos, quem que traz essa proteção, né? É esse o tema que eu gostaria de focar. Então, em Salmos 33, 20, falando sobre a esperança que está em Deus, ele é o nosso auxílio e a nossa proteção, né? E da mesma forma a gente vê também que no outro versículo, a gente vê que Deus ele não nega a misericórdia, né? Salmos 40, 11, né? Ele fala, não me negues a tua misericórdia, Senhor. Deus não nega a misericórdia, né? O teu amor e a tua verdade sempre me protegem, né? Sempre me protejam, aliás, né? Tá escrito. Então, assim,
a gente vê que a proteção de Deus ela é muito mais do que só uma questão de livramento, né? É, tem o amor dele nos protege, a verdade dele também nos protege. Quando eu penso sobre proteção de Deus, eu penso em várias formas, né? Até porque a misericórdia de cada dia que Deus nos concede, né, sendo uma misericórdia, isso também é uma proteção, né? Porque além dele estar sendo misericordioso para conosco, ele está nos concedendo mais um dia de vida. A gente entende que essa bondade dele nos ceder esse crédito de vida está vinculado com a questão do amor, a verdade e também que faz junção com a parte de proteção, né? Porque quando a gente pensa primeira vez assim em proteção, a gente acha logo que é uma blindagem, é algo que não vai nos atingir, né? Muito pelo contrário. Deus ele concede até mesmo desafios das coisas chegarem até nós, para que a gente lembre em sempre ter com quem contar, né? Lembrar da existência dele e a gente clamar pela sua proteção, a sua misericórdia. Eu acho que isso também faz parte do convívio da vida cristã, né? Porque seria muito monótono, né, a relação com o Pai Criador, né, nosso Deus, que tudo fosse estável e às vezes a gente poderia até deixar passar despercebidos a questão de nos comunicarmos com Ele, né? E o que eu entendo é que Deus ele gosta dessa intimidade, né? Ele sempre faz o que é melhor para o nosso momento, né? Não sempre, nem sempre vai ser o melhor que você acha, mas o melhor que é para o nosso momento. Então, se ele nos concede a, adentrarmos a um desafio, uma dor, a, até um momento aí que nos torne mais calados, é porque Deus também ele está permitindo que a gente passe por essa nova fase, essa nova etapa de desafio, para que a gente lembre que podemos contar com Ele, mas ao mesmo tempo Ele também está nos aprimorando, né? Na outra live eu tinha falado sobre a questão do vaso, né? Que Deus é quem nos molda diariamente. E eu entendo que se a vida não houvesse desafios, seria uma grande monotonia, né? A vida ela tem desafios, ela tem dores, né? Ela tem aflições, mas ao mesmo tempo eu entendo que isso é permitido por Deus, porque Ele quer nos ver crescendo, né? Aumentando a questão da fé, aumentando a questão da intimidade para com Ele, né? E eu entendo também que tudo isso faz parte de um ciclo de aprendizagem, porque pode ser com que você esteja passando, né? Você acha que a dor está relacionada isoladamente a você. Mas a grande verdade é que muitas vezes aquela dor pode iniciar uma fé até de uma outra pessoa que vem interceder com você. Uma mãe que está clamando pela cura de um filho. Deus possibilita esse tipo de interatividade para que as famílias elas se tornem mais unidas também. Não que isso seja uma questão de castigo, né? Eu não penso dessa forma. Eu penso que Deus ele nos concede desafios porque ele tem ainda algo maior, que ele está dependendo do nosso desenvolvimento, da nossa desenvoltura, para que a gente venha adentrar com mais responsabilidades. É isso que eu creio, né? E, em outras palavras, eu acredito muito que as coisas que Deus nos concede, sejam elas de momento de comemoração, alegria, ou seja, um momento de, às vezes você fica triste, né? Eu entendo que tudo isso é permissionado por ele, né? É permitido por ele.
mas é porque ele sabe que você precisa passar por uma nova fase, uma nova etapa, né? Eu confesso que alguns tem uns 2 dias pra cá, 2, 3 dias pra cá, que eu estive refletindo muito sobre algumas coisas que eu andei escutando, né? Foi, foi uma coisa assim, não individual, mas eu entendo que me serviu muito para refletir, né? Não colocando em questão se eu sou, eu esteja envolvido ou não em determinados assuntos, mas eu fico vendo o reflexo das coisas, né? As coisas quando elas chegam até nós, se respinga é porque tem alguma coisa que parte disso você pode não estar envolvido diretamente, mas indiretamente você deve pensar de que maneira pode ser contribuído para melhorar, né? E se Deus permitiu para que aquilo respingasse, determinada informação chegasse até a mim, é porque Ele também sabe que Ele consegue contar com o meu discernimento, com a minha maturidade, com a minha forma de pensar. É, tem coisas que a gente olha, né, vê. Por exemplo, você está vendo, está num trânsito, por exemplo, né? Eu cito muito o trânsito porque trânsito você não consegue controlar 100%. Por mais que você venha é, a ser um condutor prudente, dentro dos limites, dentro das regras, obedecendo a lei, muitas vezes tem situação que não depende de você, e justamente o lugar que você está é, pode, você pode sofrer um reflexo de algum, alguma outra pessoa, terceiro, né, que acaba sendo imprudente e aquilo acabe te afetando, né? No primeiro momento, você pensa, eu acho que é comum todos pensar, nossa, o que que eu fiz para merecer isso, né? Ou até mesmo em situações que assim, por exemplo, eu estou entrando em um determinado lugar, numa portaria, estou na avenida, né, dando seta, e a pessoa vem, né, buzina, grita, xinga, né? E eu tô lá, né, na minha, dando seta, mas a pessoa não tem aquela maturidade, né, de ver que está entrando na portaria e acaba externando de uma maneira eufórica, né? É, primeira coisa que vem no meu reflexo é o que que eu fiz para merecer isso, né? Sendo que eu tô correto, dando seta, tô, tô mais próximo da guia, mas eu acho que nem sempre tudo que você faz, por mais que zelo que você tenha, a contraparte vai conseguir compreender, né? Da mesma forma, né? E às vezes o incômodo que a pessoa está ver você diante daquela situação, naquele momento, você acaba sendo meio que uma válvula de escape, né? Então eu penso assim, né? Culpa eu não tenho, né? Mas a gente tem hora que a gente tem que interceder e orar pelas pessoas quando a gente vê que determinadas coisas acabam refletindo para nós também, né? Eu acho que se as coisas elas não soam de maneira harmoniosa, primeira coisa é parar, sentar, orar, entender, pedir proteção, pedir intercessão, né? É isso que aconteceu hoje de manhã, né? Então, tava pronto para gravar, iniciar a live e aí começou a intermitência, né? Sinal de internet, choveu bastante. E aí eu não tava entendendo, né? Porque eu trabalho com um ambiente técnico, né? De até muito mais complexidade
do que em internet doméstica, né? Rede doméstica. Mas eu entendi que as falhas que estavam acontecendo era um momento para eu parar e refletir e espiritualizar aquilo que estava acontecendo, pedindo até proteção e livramento, né? Que mais tarde eu fui entender que as coisas elas estavam precisando de uma intercessão, né? Então, muitas vezes a gente se depara com uma situação que a gente acha que aquela situação não está de acordo conosco, a gente está indo para um caminho certo, mas a coisa errada às vezes ela reflete ou respinga na gente. Revidar acho que não é o caso, né? Revidar é dispensável, mas o que vale a pena é parar, orar, interceder, pedir para Deus revelações e pedir, né? Eu acho que uma dica importante é sempre peça para Deus, porque é o Pai, nosso Pai, né? Pai da justiça, para que Ele revele o oculto, né? Para que a pessoa que esteja passando por algo, né? Ela venha ter visão e entendimento também e que saiba que as coisas que acontecem nem sempre para onde está sendo direcionado, né? As coisas nem sempre está sendo feito na direção correta, né? E eu acho que isso vai muito da parte de compaixão, né? Compaixão é uma coisa que a gente tem que ter, tem que agir com compaixão, fazer as coisas com compaixão, ter zelo em tudo que faz também, né? Se preocupar com o dia de amanhã, né? Não que a gente deva controlar, mas eu acho que a gente deve minimamente ter o capricho para as coisas que a gente faz, principalmente se são coisas que são para Deus, né? Mas que eu acho que disso tudo exige dedicação de tempo, né? Essa é a palavra-chave. Dedicação de tempo, quando eu digo é tanto você com Deus, quanto você para com o seu convívio, né? E em casa, às vezes, a gente tira um tempo, né? Eu e minha esposa, a gente reserva parte do nosso tempo para conseguir ter um diálogo, né? E geralmente isso vem quando a gente percebe que a comunicação ela não está com qualidade, né? Exemplo, né? Às vezes eu escuto alguma coisa num tom, às vezes até de irritação, né? E aí eu falo, bom, se eu estou irritando, eu tenho que saber o que, que eu estou irritando. Então, eu procuro entender, né? Ou muitas vezes a irritação não é comigo, mas é com alguma outra coisa que às vezes a Andrea está irritada, né? E aí eu pergunto, né? Mas por quê, né? Tem alguma coisa que dá para ajudar? Tem. E aí muitas vezes a gente vai conversando, vai dialogando, vai entendendo que às vezes é um desafio, né? Que a pessoa está passando, né? Momento, né? Tal. E a gente não sabe. Eu tenho também meu momento de irritação, né? Tem dias assim que parece que o trânsito, muita gente parece que combina de irritar no mesmo dia no trânsito, né? Ah, tem hora que dá vontade de trocar o carro por uma escavadeira e passar na avenida, né? Limpar todo mundo. Mas a gente sabe que isso não é de Deus, né? Não é permitido por ele. Mas eu venho e peço para que Deus limpe o caminho, né? Tire os incômodos, as irritações, né? É bem aquele ditado, né? Os incomodados que saiam, né? Pela, pelo nome de Jesus. Então, eu acho que as coisas são bem assim. A gente tem que pedir proteção para Deus, para que Ele revele o oculto, Ele nos dê discernimento, dê criatividade, nos dê criatividade no sentido para a gente aprimorar, né? Que Ele nos dê também sabedoria, né?
no sentido de conseguir tratar as coisas, mas de uma maneira com amabilidade e compaixão, né? O que a gente não pode é ficar no individualismo, né? Não importa o que ele está sentindo, o importante sou eu quero justiça. Eu acho que isso não traz êxito, né, num diálogo, né? Bom, amados, é isso, né? O dia hoje, eu não quero estender muito a live. Amanhã temos mais pela parte da manhã. E hoje era mais sobre essa questão da proteção, né? A proteção, ah, é, falando de proteção, né? O que é bom fazer, né? Você orar na porta da sua casa. Pode deixar a porta fechada, não tem problema. Mas ore. Ore em que sentido? Ore na porta, né? Eu costumo orar nos batentes e na parte de cima do batente. Por que que eu faço oração dessa forma? Porque a casa é a casa de Jesus, né? A casa está consagrada. Então, por aquele batente, quem passar, que seja mostrado, né? Revelado por Deus e que a gente não venha a ter problemas, né? Em receber pessoas que às vezes vêm carregadas, né, de coisa espiritual do lado não positivo da coisa, né? E outra coisa que eu oro também é pela dispensa, né, os mantimentos, pelo quadro da eletricidade, para que não tenha pane elétrica. Eu oro também pelo registro d'água, né, que não tenha vazamento, não tenha esse tipo de problema, né, hidráulico, né. Ah, oro também na cama, né, no travesseiro, nos travesseiros, né, unjo. Eu oro porque a gente sempre pede proteção para que Deus nos revele em sonhos, né, que a gente tenha discernimento de receber também orientação espiritual. Tem também outra coisa que eu oro muito é no quarto, né, quarto de oração. Aqui no caso é o escritório, mas, né, o quarto que a gente reserva para oração, lá é um lugar que eu oro bastante. Eu oro pelo ambiente, principalmente, porque como tem oração de intercessão, o que está oculto que seja aparecido para ser orado na direção certa e que ao mesmo tempo aquilo não nos atinja, né? Então é uma questão muito importante, né? Ora sempre, né? Consagra as coisas, eu acho que isso é importante, pedindo proteção, revestimento, pedindo discernimento para como você ter estratégia de interceder, né? E é muito bom para momentos que você está sentindo assim turbulência, coloca a música, o louvor ele chama a atenção de Deus, né? Os anjos também gostam muito, né? Porque os anjos eles gostam também de música, né? Lá no céu toca música em adoração a Deus, então por que não fazer isso em casa, né? Colocar um louvor, né? Escutar, eu acho que é muito bom, o ambiente muda, enche o Espírito Santo também, né? Ele, ele fica muito alegre quando você está louvando e adorando a Deus. No momento que você está orando e consagrando, né? Obviamente aquilo tudo está sendo apresentado até ao nosso Pai, né? Então, amados, é isso, né? A ministração hoje foi breve, falando sobre proteção, como a gente se posicionar, como orar, como interceder e colocar nesse momento aqui de oração por vocês também, abençoando a sua noite de descanso e de renovo. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, o dia que está já encerrando.
Muitos estão indo descansar, como também tem gente que está indo para o trabalho. Mas antes de tudo, papai, eu peço a Ti perdão pelos nossos pecados. Colocamos aqui de coração, do fundo do coração, pedindo perdão pelos atos cometidos, aquilo quando não te agradou. Momentos que a gente sente também aflições, quando nos passa pensamentos também, e pedimos perdão até por essas falhas, Senhor. Sabemos que contigo tudo pode e pedimos perdão, Senhor, quando aquilo não te fez bem, não te alegrou, papai. Por isso, Senhor, coloque sobre nós o sangue do Cordeiro, o sangue verdadeiro de Jesus Cristo para nos limpar, nos purificar do pecado. Traga sobre nós, Pai, discernimento, sabedoria, para que a gente venha ter mais e mais a sua ministração, da tua direção, que a gente venha refletir, ó Pai, também as coisas que acontecem, mesmo as coisas indiretamente, que a gente venha compreender também o lado oposto, né, o lado da outra pessoa, o lado daqueles que passam por alguma dor, dificuldade, resistência, obstáculo, seja o que for, mas que a gente pede discernimento espiritual, que o Senhor traga sobre nós revelações e que a gente também venha a se colocar diante de Ti, prostrados aqui em oração, intercedendo pela causa daqueles que clamam por Ti, Pai. E também por aquele momento que sabemos que muitas vezes não estamos diretamente envolvidos no erro, mas que a gente possa ter maturidade, compreender e ajudar também a melhorar a situação, Pai. Use-nos, Senhor, como instrumentos e ferramentas. E que a gente venha mais e mais ter de Ti, Senhor. Abandonar o eu e ser mais em Ti, Senhor. Que a gente possa caminhar em uma única unidade, dentro de um só corpo, um só espírito, seguindo a guia da cabeça que é o Senhor, papai. E que a gente venha fazer as coisas que te agradem, te deixem feliz, Senhor. Queremos te adorar mais e mais. Consagramos a Ti, Pai, nossa vida, o que comemos, o que fazemos, o que pensamos, consagramos tudo a Ti, Pai. Esteja conosco, Senhor, nas tomadas de decisões, no momento que a gente também estiver indeciso, no momento que a gente estiver com dor, com dúvida, mas que o Senhor venha trazer sobre proteção, assim como nós lemos, papai. Porque o Senhor não mente, o Senhor não falha e o Senhor também nunca nos abandona. Então, dessa forma, crendo e nessa fé, Pai, colocamos diante de Ti o pedido para que o Senhor nos proteja, nos dê as mãos, levante quando estivermos cansados, erga com os Teus anjos de guerra, Senhor, para que a gente não tropece no laço do passarinheiro e tampouco a gente machuque os nossos pés, Senhor. Cubra a nossa cabeça com óleo ungido, Senhor. Traga uma visão nova, tire as escamas dos nossos olhos, estampe os nossos ouvidos e que nossa boca seja um instrumento de louvor e também de adoração, Pai. Ao falarmos que externemos coisas boas, Senhor, coisas que estejam íntimas no Teu Santo Espírito, Pai. Esteja conosco por mais um dia de amanhã, que nesse momento de descanso cada um venha ter intimamente sonhos contigo, revelações, e se sinta abraçado e acolhido no, no seu calor e no seu amor, papai. Obrigado, Senhor, esteja com cada um de nós, assim que nós colocamos e oramos, agradecendo em nome de Jesus. Selamos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus, estejam pronto, né, para uma noite aí de descanso, um dia amanhã, né? Essa semana é curta, mas a gente sabe também que muitas vezes a gente é bom ter, né, o feriado, um momento de descanso. Particularmente eu aproveitei para estudar
Foi muito bom e confesso que vieram muitas coisas assim sobre o preparo desse ministério, né, que são as gravações de todos os dias e tenho tenho visto, né, que as pessoas escrevem, pedem oração, colocam comentários, tem seguido também, né? Por enquanto, o YouTube, os vídeos que estão sendo gravados não estão sendo ainda publicados, mas estão sendo preparados. Logo mais, né, a gente vai ter outros materiais de apoio também. E, nossa, trabalhei bastante nesse feriado, por conta, né, desses preparativos. Eu sei que às vezes a live ela é corrida, né, a live ela tem hora que se estende, mas é muito pedindo oração, né, antes de entrar na live, porque é quando eu sinto que o Espírito Santo ele tá ordenando, ele tá falando, né? Eu até tento assim me policiar um pouco do horário, mas acaba ele acaba sendo o condutor da live, né? Então, disso, né, eu também assisto a própria live, né? Porque enquanto eu tô falando, eu tô ouvindo, falando, né? Assimilo, obviamente, né? Mas depois que eu volto para assistir, tem muita coisa que enquanto é transmitido e falado, eu não decoro, eu não anoto, né? Porque o que eu estou escutando, né, do Espírito Santo, eu estou falando. E aí, por esse motivo que eu volto na live para assistir também. Tem coisas assim que veio até como revelação para mim também. Eu falei e acabei também servindo para mim, que daquilo, dias depois, eu percebi que o que tinha sido falado na live veio e me apareceu, né, como uma revelação. Amados, testemunhar rapidamente aqui 5 minutinhos o que é um testemunho, né? Qual é o poder do testemunho? O testemunho ele edifica a nossa fé, né? Esse é um dos itens que o testemunho ele nos ajuda, né? A outra coisa é que o testemunho, quando você recebe, você pode ter já passado por algo parecido e que aquele testemunho que você está recebendo muitas vezes vai ser algo relacionado com uma experiência que você já teve e quando você lembra daquele desafio, por aquilo que você passou, similar ao que você está escutando de testemunho da pessoa, Deus permite que tenha essa similaridade porque Ele vai usar a tua experiência para você edificar a vida daquela pessoa, né? E isso me acontece várias vezes, né? Não estou dizendo que eu sou uma pessoa experiente, mas eu procuro sempre ficar atento nos detalhes. Às vezes a pessoa está testemunhando algo comigo que eu falo, eu já passei por isso, né? Tem uma situação assim, assim, assado. Tem situação que eu não consegui resolver, mas mais tarde alguém me ensinou, né? E aí me deu uma orientação. Então, o testemunho eu acho que ele funciona dos dois lados muito bem, né? Tanto para quem está testemunhando para você, ele está compartilhando, né? Quanto uma coisa que você também esteja querendo compartilhar com alguém. E aí naquele momento você vai ver que a pessoa vai te trazer uma palavra também que vai edificar sua fé, vai edificar o seu entendimento, o seu momento, né? E assim eu acho que é o caminhar nosso com Deus, né? Porque a gente tem que estar em fé, é quase dizendo, em conectividade com todos. É óbvio que tem que ficar atento, porque nem sempre todos escutam de, de coração aberto, né? Tem gente que pode questionar, fazer outro tipo de comentário que não seja muito, muito amigável, né? Digamos assim, mas enfim, né? Deus sabe de tudo e eu acho que
Testemunho é uma das coisas que está na Bíblia também para a gente deve testemunhar. Eu amo testemunhar, principalmente coisas que edificaram a minha fé, minha vida cristã, né? Senão não estaria aqui também, né? É, gravando essas lives, né? E o testemunho de uma pessoa que veio me procurar, tem alguns dias atrás, estava relatando várias coisas que acontecem, né, na vida da pessoa. E aí eu comentei, né? Falei assim, olha, parece que você tem um dom na mão, né? Que tal trabalhar esse dom, né? Orar mais, interceder, até porque esse dom, ele é especial, né? E se Deus está te concedendo esse dom, mas como assim concedendo? E aí eu fui falando, né? Pautado tanto na palavra quanto pautado no, no que a pessoa passou, né? Vivenciou. Então, falei, ó, tendo em vista que você passou por isso e isso, e você começou, né, agindo de tal forma, orando de tal forma, se posicionando espiritualmente, então me parece que seu dom é tal, né? E aí eu fui falando, e a pessoa, ela foi compreendendo, né? A pessoa falou assim, nossa, edificou muito, porque eu não tinha nem escutado isso de outros, né? Eu falei, amém, né? Significa que Deus preparou um momento especial para você ter também, né? Então, eu acho que assim, a vida da gente, quanto mais a gente procura se comunicar, entender, pedir ajuda, aconselhamento, aquilo vai se tornar uma revelação de um possível dom, né? Um- Talvez você tenha algo na mão aí que é precioso, mas muitas vezes vai ainda falta lapidar, né? E você não está enxergando aquilo como algo precioso que Deus te deu, né? Então, eu acredito muito que Deus nos protege, até porque, como eu sou filho de Deus, Ele não vai me deixar à deriva, né? Então, se eu me posiciono, se eu intercedo, se eu oro, se eu clamo a Deus, eu tenho certeza que Deus ele me protege constantemente, né? Então, eu já tive momentos que eu passei em via pública, estava tendo tiroteio, não aconteceu nada. A paz, irmã Suzy, a graça e a paz de Cristo Jesus. Já tive livramento de desastre, né, de veículo. Teve aquele incidente lá no Japão também que eu quase sofri um terrível acidente quando teve o terremoto de alta escala, né, e eu acabei perdendo o horário do transporte e disso eu fui entender mais tarde que era um livramento. Então, eu vejo que Deus ele me protege constantemente, né? É assim, ele sempre me protege, sempre ele me agracia. E por isso que a gente, quando entende que é bem protegido também, Deus sempre está nos cuidando. Eu acho que a gente também tem que multiplicar essa bênção para as pessoas, né? Como, né? Ah, você intercedendo, você se posicionando, orando em prol da vida de uma pessoa, orando pela cura, né? Orando por um livramento, por um milagre, né? Essas orações de intercessão, elas têm muito assim, o posicionamento do intercessor, o papel dele é adentrar a brecha, né? A brecha tanto no mundo espiritual, né, quanto no caminhar espiritual, né? E você adentrar a brecha significa que você está se posicionando para auxiliar na oração, fortalecer, trazer proteção no âmbito espiritual e que disso vem cobranças depois, né? Cobranças, porque o inimigo ele não tá para brincar, né? Ele contra-ataca, ele é rebelde, né? Mas, né, eu confio no meu pai, que ele é muito maior, a mão dele tem muito mais peso,
E eu prefiro fazer conforme as ordenanças dele, até para ver, né, quando uma pessoa está pedindo oração, né, está precisando de um apoio, é parar, orar, interceder, né? Veja bem, né? Não significa que você vai tomar o lugar da cruz da pessoa, né? O que eu quero dizer, às vezes Deus está permitindo uma aprovação e você não tem muito o que fazer, né? Tem que deixar a pessoa passar pela aprendizagem. Agora, se você vai lá e atrapalha, papai ele não vai gostar, né? Ele vai falar, poxa, Lucas, eu tô tratando a pessoa e você vem aí querer, né? Querer carregar o ensinamento da pessoa, né? Carregar no lugar da pessoa. Então, eu peço primeiro de tudo discernimento, entendimento. Depois eu peço sinais também. E ele sempre me apresenta. O papai nunca ele deixa de mostrar sinais, sabe? Ele traz, ele explica, ele revela, ele fala comigo. Ele usa pessoas, né? Ele usa ministrações também. E que disso a gente vê o quanto nós somos especiais para ele, né? Amados por ele, né? Então, amados, é isso que eu queria trazer, né? Se nós temos um pai que nos protege, ele nos quer bem. Se ele nos quer bem, significa que ele sempre está atento em nós também. Que a gente é pequenininho se comparado ao tamanho de Deus, mas não deixa de ser importante, porque todos nós somos filhos. Se ele se preocupa até com uma ovelha que desagarrou das 99, quem dirá nós que somos filhos, né? Então, que a gente lembre sempre disso, amados. É, você é uma pessoa amada pelo Pai, né? Não está sozinho, não está desamparado, não está passando por uma dor que ele não esteja vendo, muito pelo contrário, ele está. Mas tem hora que a gente é bom refletir se as coisas estão indo por uma forma, parece que até meio que isolada, significa que Deus está permitindo para que a gente tenha intimidade com Ele. E que essa intimidade, Ele não quer que nada atrapalhe a nossa atenção com Ele, né? E eu agradeço muito pelos dias que papai me leva para o deserto para conversar intimamente, sabe? Eu vou revelar aqui uma coisa, um esporte que eu amo, é natação. Eu gosto muito de natação, ficar na água. Certa vez me perguntaram, por que que você gosta tanto de natação, Lucas? É porque na natação, como fica com a cabeça submersa, ou no mergulho, você não tem com quem conversar, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto do silêncio. Eu gosto da intimidade. E quando eu estou nadando, eu estou orando, né? Quando eu fico compenetrado, me exercitando, eu também estou orando, né? E uma coisa que eu aprendi a fazer também, que quando dias que eu ia mergulhar, às vezes eu ficava lá no fundo, apreciando a paisagem, né, no mar, e ao mesmo tempo vendo a natureza, mas ao mesmo tempo eu estava agradecendo a Deus pelo momento que Ele estava permitindo, né? A gente consegue contemplar essa bênção de Deus em todos os momentos. Seja a gente olhando para os pássaros, a gente escutando né, os pássaros cantando. Eu vejo que eles louvam a Deus, né? Os animais, né? Cada um tem a sua forma de pronunciar e eu vejo que né, os animais eles contemplam aquilo com alegria, né? Eles amam louvar a Deus. Cada um louva do seu jeito, né? E a gente também, sendo filho, né? Como que a gente pode adorar a Deus? Cada um tem seu íntimo, né? Tem um momento, né, íntimo, ímpar, de pegar a
parar um pouco o que está fazendo, olhar para cima, sabe? Agradecer a saúde, agradecer por tudo que ele te ensina, ao que ele te permite, até coisas difíceis que ele te permite, ele te traz, é para te aprimorar. Então, isso a gente também tem que encarar como agradecimento. Amém, amados? Então é isso. Obrigado a todos que estiveram juntos. Né? Uma boa noite de descanso. E amanhã, é, 20 para 7, estarei conectado novamente. Amém, amados? Boa noite de sono, bons sonhos e durmam bem. Bom descanso. Em nome de Jesus.